Nós vamos começar esta aula do Bhagavad Gita mais uma vez, entoando os mantras que nos conectam à misericórdia dos grandes Vaishnavas, dos mestres fidedignos que transmitem de maneira perfeita o conhecimento relativo às escrituras originais do planeta. Om Ajnanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurum Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Paranamami Hare Priye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Muito bem, nós estávamos comentando o capítulo 14 do Bhagavad Gita. Eu vou voltar um pouco ao verso 8. Nós vamos fazer uma pequena marcha ré, pois me parece que há ainda alguma coisa a ser dita em relação aos aspectos do sono. No verso 8, Krishna diz a Arjuna: fique sabendo que no modo da escuridão, nascido da ignorância, todas as entidades vivas encarnadas ficam iludidas. Os resultados deste modo são a loucura, a indolência e o sono que atam a alma condicionada. Então, mais uma vez, nós vamos tentar perceber a realidade material dentro deste looping, desse circuito infinito, e entender que as coisas na matéria, elas de certa forma já estão todas indicando a natureza eterna de Krishna. Tudo é um eco perfeito da personalidade suprema. O sono, no caso que é o que eu gostaria de comentar, que nós temos de noite, ele já é uma indicação de um aspecto da realidade material e também da realidade transcendental. Por que você dorme de noite? O que é o sono? Existe um famoso poeta que uma vez comentou, que escreveu: quando é que eu vou acordar de estar acordado? Quando é que a minha ilusão de estar acordado terá fim? Então, o sono noturno, ele já é uma metáfora de alguma coisa. É como se a realidade material fosse uma caixinha daquelas caixas chinesas, daquelas bonecas russas, da Matryoshka. Há uma realidade dentro de outra realidade, há um aspecto que indica outro aspecto. O sono da noite já é um convite a entender que durante o dia também estamos numa diferente forma de sonho. Nós já estamos sendo convidados por todos os aspectos da realidade material a acordar sucessivamente. Quando nós compreendemos a reencarnação, nós vamos entender isso. Nós estamos a quantas vidas de distância de Krishna? Nós estamos a quantas vidas de distância do conhecimento perfeito, da nossa perfeição? Quantas noites de sono nos separam de Deus? Que nível de delírio, que nível de ilusão ainda prende a minha percepção? Então, o sono, ele é um convite a percebermos que existem outras formas de sonho, outras realidades acontecendo. Enquanto nós estamos sonhando, muitas vezes nós temos, nem sempre, mas nós temos a percepção de que aquilo esteja realmente acontecendo. Naquele momento, na nossa mente, a determinada situação, nós às vezes nos encontramos no alto de um prédio, ou numa cidade onde não voltamos há muitos anos, ou enfrentamos uma situação, uma pergunta, não é, relativa a um determinado aspecto da nossa vida. Em primeiro lugar, temos que compreender que somos testados, tanto acordados quanto dormindo. Sempre na vida a vida se trata de um teste espiritual colocado em cena de maneira teatral. Isso nós já falamos, comentamos e entendemos.
A questão do sonho é bastante interessante. Nós temos que entender que nos sonhos, segundo Sridhar Maharaj, também se manifestam as sombras do nosso coração, os nossos defeitos. Hoje em dia as pessoas têm a ideia de que o sonho seja como um oráculo. Eu sonhei que tal coisa ia acontecer. Independentemente do fato de que tal coisa realmente aconteça, o seu sonho não é garantia de nada, pois a tal coisa pode acontecer e outra coisa que você sonhar pode não acontecer. Então nós não temos que achar que por conta de uma premonição qualquer em relação ao tempo, nós estejamos lendo o futuro de maneira perfeita. Nós temos que considerar que estes aspectos também estão incluídos em Maya, na potência da ilusão. Imagens, visões, tudo aquilo que é material, uma visão da mente, continua sendo material. Então, estes sonhos, eles estão cheios de anartas, eles estão cheios de sombras. Os anartas são as sombras que cobrem os nossos chakras, que cobrem a nossa percepção. São defeitos constitucionais que todos nós temos, né, e que nós estamos tentando purificar vida após vida. Esse, digamos, é um motivo da reencarnação. Limpar as sombras da nossa emoção, da nossa percepção, da nossa ação. Então, estes sonhos, se vocês perceberem, eles geralmente giram em torno de um específico anarta. Há pessoas que sonham com luxúria, há pessoas que sonham com ganância, há pessoas que sonham com ira, há pessoas que sonham com vingança, há pessoas que sonham com medo. Todas essas percepções deformadas das emoções da alma condicionada na matéria são repetidas de uma forma um pouco diferente, elas são reformuladas, né? Para usar uma palavra da linguagem contemporânea, elas são remixadas a um arranjo diferente da estrutura daquele problema, daquele defeito que nos é proposto no sonho. E muitas vezes nós vemos que há pessoas que têm uma visão bastante ingênua. Uma vez eu ouvi uma senhora dizendo, eu sonhei que eu com meu guru, inclusive era um Vaishnava, e ela disse, nós estávamos jovens, ambos, nadando sozinhos numa piscina no alto de uma montanha. Obviamente foi surpreendente a minha recepção. Ela estava falando de algo que para ela parecia um sonho místico de avanço espiritual, não é? Mas para uma pessoa bastante atenta, era ligeiramente impróprio ela estar sozinha numa piscina, mergulhada na água, diante do guru dela que ela via na forma de um jovem moço. Havia uma interferência óbvia de outros aspectos, tais como aquilo que nós poderíamos indicar como luxúria, como desejo físico, independente de Deus, nesta situação onírica, neste sonho, né, que esta senhora teve. Portanto, nós não devemos estar ingenuamente ligados às imagens, às fantasias que aparecem na nossa mente ou que aparecem para nós durante a noite. Elas escondem aspectos de impureza que somente o tempo e a nossa relação profunda, né, ética com os Vaishnavas pode purificar. Então, cuidado com aquilo que se transmite a nós durante a noite. Também faz parte de Maya. Né? Nós devemos lembrar que sem purificar os nossos sentidos através dos 4 princípios, nós somos passíveis de erro de maneira até maior do que o normal. Né? Se nós não conseguimos alcançar os 4 princípios da vida espiritual, fica difícil começarmos o processo. Muito bem. No verso 9, Krishna diz a Arjuna, o modo da bondade condiciona o homem à felicidade. O da paixão o condiciona à ação fruitiva. E o da ignorância, cobrindo seu conhecimento, o ata à loucura. Então, nós temos estas 3 modalidades da matéria, como nós havíamos dito na aula passada. Tudo pode ser dividido em energias, emoções, pensamentos, atos, corpos, lugares, âmbitos da ignorância. A mesma coisa, âmbitos, lugares, corpos, emoções, pensamentos da paixão, e assim também da bondade material.
Nós estamos no verso 9 do capítulo 11. Então, Krishna está dizendo, né, que existem 3 níveis de manifestação na matéria, as 3 modalidades da energia material. Então nós podemos dividir tudo que existe nestes 3 níveis. É uma divisão da totalidade da manifestação cósmica. Então ela não vai se limitar a um determinado âmbito. Toda a realidade pode ser dividida nestas 3 gradações. A gradação da ignorância, que segundo aqui Krishna leva o homem à loucura, a gradação da paixão, que leva o homem a usufruir do próprio corpo, das próprias sensações, do enebriamento dos 5 sentidos, né? Por isso fala-se de ação fruitiva. Fruir, como todos nós sabemos, significa ser um espectador bastante conectado com algum evento. A fruição de um filme, a fruição de uma sinfonia. O fruidor é aquele que está recebendo os prazeres emanados por uma determinada fonte, um determinado fenômeno. Então, a ação fruitiva significa você agir para ser o degustador de algo. O nível da paixão coloca o homem preso à degustação das coisas. Então ele quer tecidos limpos, cheirosos e macios para acariciar com seu tato. Ele quer uma conversa animada com um amigo para animar sua tarde. Ele quer um sofá perfeito, uma poltrona adequada para posicionar seu pescoço e suas pernas. Ele quer um alimento prazeroso para sentir o bom sabor dos alimentos, né, da comida. Ele quer uma linda vista da janela do seu apartamento, pois os olhos também precisam estar recebendo imagens organizadas geometricamente ou com lindas árvores ligadas à natureza. Não é? Ele quer silêncio específico nos fins de semana. Ele quer festas agradáveis às sextas-feiras. Ele quer fazer ginástica para sentir o corpo ainda muito saudável durante a vida. Ele quer perfumes franceses para poder animar o seu olfato. Há uma infinita série de percepções que precisa ser satisfeita no modo da paixão, no comportamento de um homem. Nós já explicamos que os objetos também podem ser vistos dessa maneira. Um objeto velho e quebrado já está numa modalidade de ignorância, assim como um objeto novo e recém-comprado, né, ainda brilhante e extremamente atraente, estaria, por exemplo, né, fazendo um exemplo bem simples, no modo da paixão. Já um objeto útil ao próximo seria algo no modo da bondade. Há pessoas que se aproximam de Deus, que se aproximam do conhecimento espiritual para receber coisas em troca. Então nós estamos aqui num âmbito de paixão, de certa forma. A pessoa está barganhando com Deus. Eu vou ser bondoso, eu vou ser gentil, pois gentileza gera gentileza. Como eu quero gentileza para mim, eu vou ser gentil com o próximo. Então, acima deste nível, né, vão existir outros 2 níveis. Até o nível do conhecimento por si só, a pessoa deseja conhecimento independente de Deus, né, que também é uma forma, digamos assim, sofisticada de paixão. Né. E, finalmente, há o nível de Bhakti, onde a pessoa está apta a viver em relação a Deus. Ela já reconhece a suprema inteligência absoluta como uma personificação transcendental e se relaciona com esta super-alma, com este eu absoluto, né, de maneira personificada, ou seja, ela contempla a personalidade absoluta de Shri Krishna. Ela consegue reconhecer a existência de uma entidade eterna que possui qualidades transcendentais.
Então, toda a realidade pode ser dividida em 3 faixas. Nós poderíamos, assim, numa outra interpretação, dizer que os karmis e o karma yoga, né, aquele que está trocando coisas com Deus, também está numa fase de ignorância. Vamos mexer um pouco aqui nessa nossa modalidade. Vamos dividir, então, aqueles que estão trocando energias com Deus, trocando favores, né, achando que se eles se comportarem bem, eles vão receber bons prêmios, e esse é o objetivo deles, né? Isso poderia ser descrito como algo menos avançado, então, portanto, ignorante. Ou o próximo nível, aquele que está desejando ter somente conhecimento, né? Entra em meditações silenciosas, tenta alcançar o conhecimento de maneira pessoal. Ele quer dominar os mistérios do cosmos através da meditação, através das leituras relativas aos Vedas, mas onde ainda não há uma relação direta com Deus, com a parte da paixão. É famoso o fato de que nesta fase algumas almas têm a ilusão de que eles são o próprio Supremo, de que não há diferença entre a alma individual e o absoluto. Então, que paixão mais forte é essa, né? E depois o nível da bondade em Bhakti, né? Na devoção em relação a Krishna. Muito bem. O verso 10 diz: às vezes o modo da bondade se torna proeminente, derrotando os modos da paixão e da ignorância. Às vezes o modo da paixão sobrepuja a bondade e a ignorância, e outras vezes a ignorância derrota a bondade e a paixão. Desta maneira há sempre competição pela supremacia. Então vamos revelar agora um aspecto. Uma vez, recentemente, na aula retrasada, alguns de vocês me escreveram para falar mais sobre estas gunas, sobre estas modalidades. Os planetas também fazem parte dessas 3 categorizações. Existem planetas que estão irradiando bondade, existem planetas que estão irradiando energias apaixonadas e planetas que são negativos, que irradiam realidades de sofrimento, de ignorância. É assim, como nós já estamos explicando há algumas aulas, que os sentimentos, os pensamentos e as emoções são transmitidos dentro do cosmos. Como é que acontece isso? A literatura védica diz que tudo é personificado dentro da realidade material. Então existem entidades que são a luxúria, entidades que são a paixão, entidades que são a ira. Existem as famosas, no Ocidente há um eco deste conhecimento. São as famosas formas pensamento, que aqui no Ocidente se contemplam. Né? Nós ouvimos falar que existem formas pensamento. Ou seja, os pensamentos são, de certa maneira, não iguais a um ser humano, personificados e, portanto, eles possuem uma energia interna e estão sendo transmitidos, assim como a civilização humana é transmitida pelo planeta Terra. Há uma emanação da vida na forma de humanos e de animais aqui neste planeta. Os outros corpos celestes emanam certas energias em formas de civilizações. Estas energias são as cordas que atam o homem. Por que o homem diz: eu não consigo, por exemplo, parar de fazer determinada ação, eu tenho um determinado vício? Porque através do vício ele enfraquece as suas proteções energéticas, né? E estas formas, estas energias, estas emoções, esses pensamentos dominam seus chakras como uma radiação, né? Como um canal de rádio. Você tem um rádio ligado, né? E você não sabe como mudar ainda a sintonia deste rádio. Estas forças, estas energias também estão, como nós estávamos dizendo, categorizadas nestas 3 faixas. Portanto, elas competem, né, pela influência que podem manifestar na vida humana. As energias, as entidades, as forças, os pensamentos, as emoções, os objetos, né, da ignorância, tais como uma droga, como o cigarro, como o álcool, como outras questões, elas exercem uma atração em determinadas pessoas, né? Você se posicionar no nível da bondade é pré-requisito para que você tenha um real avanço espiritual.
De outra forma, o processo de Bhakti se mantém de maneira teórica. Você pode teorizar sobre Bhakti, assim como nós podemos conversar sobre arte contemporânea ou sobre a estrutura da música clássica no barroco, mas não há um mergulho dentro do processo. Há uma forma parcial, ainda intelectual, de você entender Bhakti, ou de entender Krishna, ou de entender o conteúdo do Bhagavad Gita. Mas é necessária uma purificação efetiva, ela precisa passar através das nossas ações para que ela se torne realmente uma prática espiritual, um processo espiritual. Muito bem. Krishna continua dizendo: as manifestações do modo da bondade podem ser experimentadas quando todos os portões do corpo estão iluminados pelo conhecimento. Há 9 portões no corpo. O corpo também é descrito na literatura védica como a cidade dos 9 portais. 2 olhos, 2 ouvidos, 2 narinas, a boca, os órgãos genitais, no homem e na mulher, e o ânus. Quando cada portão é iluminado pelos sintomas da bondade, deve-se compreender que se desenvolveu este modo, esta modalidade. No modo da bondade, pode-se ter uma visão correta, pode-se ouvir corretamente e pode-se saborear as substâncias de maneira adequada. A pessoa fica limpa interna e externamente. Em cada portão há o desenvolvimento dos sintomas da felicidade, e esta é a posição da bondade. Ou seja, vamos traduzir isso de maneira fisiológica. Quando uma pessoa não usa mais os lábios para ingerir substâncias tóxicas, para inalar fumaça e nicotina, ou para sorver líquidos, chás, poções, alucinógenos e coisas deste gênero. Quando os olhos de uma pessoa estão olhando, por exemplo, para uma representação da forma eterna de Krishna, ou quando os olhos de uma pessoa estão atentos a ler as palavras presentes nos Vedas, o conteúdo dos Vedas, quando os olhos de alguém estão focalizando um monge, uma pessoa que tem conhecimento das Escrituras enquanto ele fala, quando nós estamos usando todos os nossos sentidos, os ouvidos, as narinas, e quando nós estamos tendo, por exemplo, inclusive uma vida afetiva, ligada à fidelidade, ligada também, em outro caso, ao celibato, inclusive os órgãos genitais se purificam. Eles se purificam também, por exemplo, no caso de pessoas que já não se alimentam de animais, das bactérias inerentes aos corpos de animais, tanto fritos, quanto assados, quanto cozidos. Eles têm uma carga bactérica, uma carga de vírus, uma carga de enzimas tais como a putrescina, a cadaverina e outras enzimas extremamente nocivas à fisiologia vital, independentemente do que dizem os médicos ocidentais. Eles são uma alimentação na modalidade da ignorância. Portanto, quando todos estes aspectos do corpo estão purificados, eles estão purificados do ponto de vista bacteriológico também, do ponto de vista fisiológico, orgânico. Nos dentes de uma pessoa que parece extremamente simpática e sorridente podem haver restos de cadáveres. Intrinsecamente, aquele sorriso, ainda que esteticamente agradável, ele energeticamente não está ainda, pode ser que esta pessoa compreenda e aos poucos evolua, na modalidade da bondade. Então, é necessário literalmente limparmos o corpo do ponto de vista físico e do ponto de vista ético. Como é que nós respondemos aos outros, como é que nós avaliamos as situações, como é que nós tomamos nossas responsabilidades em relação à vida afetiva, ao amor, à caridade, a uma série de questões. O verso 12. Ou melhor, entre os Bharatas, Krishna está falando com Arjuna. Quando há um aumento do modo da paixão, desenvolve-se sintomas de grande apego, atividade fruitiva, esforço intenso e desejo e anseio incontroláveis.
Ou seja, não é possível controlar mais o corpo quando estas energias da paixão penetram nossos chakras, nossa mente, nosso corpo sutil. Como é que isso acontece? Os Vaishnavas falam muito do perigo da associação, ou seja, o perigo das companhias, o perigo de frequentar determinadas pessoas. Muitas vezes nós estamos nos relacionando pessoas que, por exemplo, param de fumar, não é? E vão, por exemplo, fazer parte de um grupo de ex-fumantes. É muito comum que tais pessoas voltem a fumar, pois o contato com ex-fumantes aguça a percepção em relativa ao cigarro. Há pessoas que, por exemplo, estão ali, mas ainda, na verdade, não pararam, estão tentando parar. Portanto, o vício está aceso. Então, alguém que está querendo parar de fumar poderia achar uma maneira, né, um grupo que não fosse presencial, por exemplo, né, lesse testemunhos de pessoas, ouvisse na internet as testemunhas daqueles que estão batalhando contra o cigarro. Mas no momento em que nós nos associamos com pessoas que têm vícios, esses vícios energeticamente vão estar emanando, digamos assim, no éter, né, ao redor das pessoas, e vão estar nos contaminando. Quando nós encontramos pessoas que estão em depressão, é fácil sentirmos depressão. Quando nós vamos comer com pessoas que têm grandes apetite, nós voltamos para casa e passamos uma semana comendo mais do que o normal, às vezes. Pois esta associação diz respeito às gunas, diz respeito a uma sintonia fina da energia material. Portanto, nós temos que tomar cuidado, né? O nosso círculo de amizades também é algo que nos influencia profundamente e gera diferentes aspectos e diferentes desejos. Quando nós nos associamos com aqueles que têm conhecimento védico, o desejo pelo conhecimento védico aos poucos aumenta. Quando nós paramos de nos associar com eles, aos poucos o nosso desejo pelo conhecimento em relação a Krishna também diminui. Isso também faz parte destas gunas, pois nós estamos dentro de uma espécie de oceano mental. O universo material é como se fosse uma gigantesca bolha, uma mente complexa, na qual as nossas mentes interagem. Nós explicávamos ontem na aula ao vivo. Se você está enxergando o mundo e você enxerga na sua mente um mundo que está fora dela, qual é o limite desta mente? A sua mente é a capacidade de sintetizar, né, a absorção dos 5 sentidos e a manifestação de pensamentos, desejos e emoções, segundo a literatura védica, não é? Está bem claro isso. Se eu tenho audição, se eu ouço um carro que passa na rua a 2 quadras da minha casa por conta do seu motor possante, aonde ele está? Eu estou ouvindo ele dentro da minha mente, mas se a minha mente interna não tivesse conexão com uma mente comum, como é que eu conseguiria ter acesso a estes sons? Como é que eu conseguiria enxergar alguém que está na minha frente, se a minha mente também não englobasse a presença dos demais? Essa conexão, essa associação entre as pessoas é fundamental para a purificação da mente, com quem eu converso, com quem eu frequento, de que maneira eu me relaciono com as pessoas. Né? Muito bem. Krishna vai dizer, a Prabhupada vai comentar, quem está no modo da paixão nunca se satisfaz com a posição já adquirida, sempre deseja melhorar. Então, esta ambição material, né, que no caso, dependendo do nível em que a pessoa está, vamos supor, se nós encaramos alguém na modalidade da ignorância, alguém que tem preguiça de trabalhar, que não gosta de rotina, que se recusa a receber ordens, que não respeita os demais, que tem inveja daqueles que possuem mais bens, etc, etc. Né? Se tal pessoa adquire as qualidades da paixão e adquire o desejo de trabalhar, de vencer, de lucrar, de avançar, de acumular bens, ela está progredindo, sem dúvida alguma. Porém, este aspecto também é uma fase dentro da ilusão material. O acúmulo de bens, o acúmulo de objetos, não é? O acúmulo de viagens, o acúmulo de noções materiais, isso é descrito como uma fase superior à ignorância sobre a matéria, ou à inércia, ou à preguiça,
não é? Ou ao sono constante, à falta de boa vontade, etc, etc. Então, isso também é uma fase, digamos assim, não tão avançada. Nós não estamos aqui para colecionar objetos. Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, não é? Que é um dos maiores Vaishnavas, o grande codificador do processo de Bhakti no século XX, ele dizia: a doença do homem contemporâneo é acumular objetos que nada têm a ver com Deus. Você, quando uma pessoa compra coisas de que não precisa, ela está gastando tempo, energia e acumulando karma desnecessário. E o que é verdadeiramente necessário? É a compreensão sobre o absoluto. Muito bem. Então, este nível da paixão, ele é uma fase intermediária que pode ser vista como positiva para aqueles que ainda estão abaixo deste nível dentro da ignorância, mas que é uma fase provisória e ligada a um aspecto da ilusão, né, que não ainda atingiu o patamar da bondade, a plataforma da bondade. Krishna continua: quando predomina o modo da ignorância, manifestam-se escuridão, inércia, loucura e ilusão. Então, isso fica bastante fácil de compreender por algum aspecto. Quando alguém morre no modo da bondade, ele atinge os planetas superiores puros, onde residem os grandes sábios. Então, quando uma pessoa consegue alcançar o nível de ações relativo à bondade material, ela ainda não obtém a liberação do samsara, do ciclo de encarnações. Ela simplesmente passará uma encarnação nos planetas superiores dentro do cosmos material, em meio aos semideuses. Ela recebe como um prêmio uma vida longa, extremamente prazerosa dentro da matéria, pois ela se comportou durante uma vida humana de forma bastante exemplar. Isso é o que ecoa nas outras religiões. Nós ouvimos falar: quem morre vai para o céu, não é? Vão para o céu, ou seja, vão para os níveis das galáxias, os níveis galácticos superiores ao nosso, as entidades vivas que na vida humana se manifestam de forma caridosa, na plataforma, na guna, na modalidade da bondade material. Quando alguém morre no modo da paixão, ele nasce entre os que se ocupam em atividades fruitivas. Ou seja, dito na literatura védica que aqueles que morrem nesta fase da existência na qual há um predomínio de desejos, de vontade, de empreendimentos, de prazeres, retornam à forma humana. Quando morre-se no modo da ignorância, os seres vivos podem voltar à plataforma dos animais, ou também, explicam os Vedas, a planetas demoníacos, a níveis planetários que não recebem luz solar. O resultado da ação piedosa é puro, diz Krishna no verso 16. E se diz que está no modo da bondade. Mas a ação feita no modo da paixão resultará em miséria, e a ação executada no modo da ignorância resulta em tolice. Não é? Então, o que Krishna quer dizer com isso? Que, de certa forma, é miserável voltarmos à posição humana. Pois a posição humana, ela ciclicamente manifesta, sim, nascimento, juventude, porém também maturidade, envelhecimento, doenças e morte. Então, o processo de nascer e morrer na matéria é um processo que culmina em atividades, em experiências miseráveis, pois a morte é um apodrecimento da estrutura corpórea que, digamos assim, prende a alma, que ilude a alma transcendental e representa, né, um grande sofrimento. Como é doloroso envelhecermos e como é doloroso adoecermos, sentirmos dores, como é doloroso abandonar
as nossas formas materiais temporárias, pois nós temos um profundo apego por estas formas, né? Desconhecendo nossa forma espiritual eterna. Vamos continuar a leitura no verso 17. Do modo da bondade desenvolve-se o verdadeiro conhecimento, do modo da paixão desenvolve-se a cobiça, e do modo da ignorância desenvolve-se tolice, loucura e ilusão. Através da consciência de Krishna, a sociedade desenvolve o modo da bondade. Pode-se ver que mesmo que se tenha bastante dinheiro e condições favoráveis ao prazer dos sentidos, não há felicidade absoluta, nem paz de espírito. Isso não é possível, pois não há equilíbrio no modo da paixão. Como nós já dissemos, a pessoa vai desejar cada vez mais coisas. Eu tenho um apartamento, eu quero 2. Eu tenho uma casa de campo, eu quero uma casa na praia. Eu tenho um barco, eu gostaria de ter um bote, mas o barco ficou pequeno demais, pois eu tenho um filho e agora eu vou ter 2. E há uma sequência de acúmulo de energias e acúmulo de objetos nesta fase. Então, é uma cobiça que está sendo manifestada dentro da paixão. Na bondade nós podemos desenvolver o verdadeiro conhecimento. Para a bondade nós vamos repetir o que os Vedas explicam, para que nós nos posicionemos nesta plataforma, nesta fase, nesta modalidade, nós precisamos alcançar os 4 princípios. Não intoxicação, não a atividades afetivas ilícitas, não a traição, não a manipulação, não a mentiras, não a trapaças, e, por fim, a não violência. Não nos alimentarmos de corpos de animais que foram assassinados para tal fim. Aqueles situados no modo da bondade, diz Krishna, gradualmente elevam-se aos planetas superiores. Aqueles no modo da paixão vivem nos planetas terrestres, e aqueles no abominável modo da ignorância descem para os mundos infernais. Muito bem. Bhakti quebra o ciclo de nascimentos e mortes, como nós já entendemos e explicamos em aulas passadas. Aqueles que estão participando pela primeira vez, ou ouvindo esta como uma primeira aula, devem voltar às aulas anteriores para entender que, na verdade, o que está sendo explicado no Bhagavad Gita é como romper este ciclo. Pois mesmo aquela alma, mesmo aquela Atma, aquele átomo de consciência espiritual, a entidade viva, que alcança os planetas celestiais, ela vai voltar ao mundo terrestre, ela vai voltar a este plano quando o seu karma positivo se esgota. Isso é o que está explicado na literatura védica. Pois a Terra é como um trampolim para todas as outras posições dentro do cosmos, e principalmente ela serve de plataforma, de lugar de sustentação, de mundo, para o conhecimento em relação a Deus, para a realização de Bhakti. É daqui do planeta Terra que nós realizamos Bhakti Yoga, o processo devocional que rompe o ciclo obrigatório de nascimentos e mortes da alma, com o qual processo, através do qual processo nós atingimos nossa forma espiritual eterna. E realizamos, por isso que fala-se de autorrealização. Nós mesmos vamos realizar nossa forma espiritual eterna. Sairmos do casulo das larvas dos corpos materiais e atingirmos a nossa Swarupa, a nossa forma transcendental, como explica a literatura védica original. Então, o verso 20 diz: quando é capaz de transcender esses 3 modos associados ao corpo material, o ser encarnado pode liberar-se do nascimento, da morte, da velhice e dos sofrimentos que são inerentes a eles. E mesmo nessa vida pode gozar o néctar. Ou seja, quando o homem não é mais escravo dos impulsos da ira, dos impulsos da fala, dos impulsos dos genitais, dos impulsos do estômago, do paladar,
dos impulsos da cobiça, da competição, quando estas energias se manifestam dentro da mente, dentro dos sentimentos, dentro das emoções humanas, e não são mais ouvidas, não são mais obedecidas, o homem realiza a sua capacidade de controlar os sentidos e, portanto, vai se liberar desta prisão material. Pois o que é esta prisão material? É nós termos mais fé nessas transmissões energéticas da ignorância, da paixão e da bondade materiais do que nós podemos ter no absoluto, na espiritualidade plena, em Deus. O homem é escravizado por estas emanações estelares, segundo a literatura védica, e acredita que tais sentimentos, que tais pensamentos, que tais decisões sejam suas próprias. Eles não entendem que eles estão sendo controlados pelo mecanismo da máquina da realidade material. O universo é uma máquina que prevê ações, pensamentos, emoções, sensações, né? E todas as nossas percepções estão previstas pela inteligência de Deus e nos são fornecidas num processo de eliminação. A alma, aos poucos, vai dizendo não isto, não aquilo outro. Ela vai desfolhando as pétalas de uma flor, como na brincadeira infantil, e vai eliminando aquilo que não é perfeito. Portanto, nós passamos da ignorância à paixão. E depois da paixão à bondade. E depois da bondade à bondade transcendental. A capacidade de entendermos Krishna perfeitamente e de nos tornarmos nirguna, ou seja, o jejum do Ekadasi sem água é nirjala. Jal em sânscrito é água, nir é sem. Então, nirjal sem água, nirguna sem gunas. As energias planetárias, as influências negativas, neutras e positivas da matéria, as energias de ignorância, paixão e bondade materiais não mais abalam a percepção da alma individual em relação à verdade absoluta. Ela enxerga Deus não obstante o teatro do doce absoluto, não obstante o teatro cósmico. Não há mais paixão, não há mais ira, não há mais cobiça, não há mais inveja no coração daquele que enxerga a verdade perfeitamente, mesmo através destas cortinas, destes véus de ilusão que nos envolvem. Arjuna pergunta a Krishna a este propósito: ó meu querido Senhor, através de quais sintomas reconhece-se quem é transcendental a estes três modos? Qual é o seu comportamento? Como ele transcende os modos da natureza? A Suprema Personalidade de Deus respondeu: ó filho de Pandu. Krishna tem uma maneira bastante educada de se relacionar com seus interlocutores, nos ensinando de que há um respeito inerente, né, a qualquer entidade viva. O que ele quer dizer com ó filho de Pandu? Né? Por que nas poesias, ou mesmo nos livros relativos aos nordestinos no Brasil, dizia este filho de meu pai? Não é? Nós já ouvimos essa expressão. O que significa isso? Parece uma tautologia, né? Parece uma frase óbvia, repetida e sem sentido. Mas somos nós que em Kali Yuga, na era em que estamos, perdemos o valor das coisas. A palavra pai não é simplesmente um substantivo, ela é também um título. A palavra mãe é um título específico. Quando nós pronunciamos mãe e pai, nós estamos nos colocando numa posição hierarquicamente inferior àqueles que são os nossos progenitores. Mãe significa eu me rendo ao seu corpo sagrado, né? Ó mãe, que me colocou ao mundo. Não é? Há uma confissão. Eu vim ao mundo por seu intermédio. Eu preciso lhe amar e lhe agradecer. Então, quando os nordestinos dizem este filho de meu pai, eles estão dizendo, né, esta pessoa que honra o próprio pai. Isso é um eco do conhecimento védico. Então, Krishna chama Arjuna de ó filho de Pandu, ou seja, você tem alguém que como pai é superior a você. E como filho de tal pessoa, eu respeito a sua existência. A hierarquia dentro da realidade material
vista de maneira correta, de maneira estrutural, como Deus a organiza através do karma e através da essência de cada alma, é um aspecto fundamental para que nós possamos compreender o fenômeno da existência. Krishna vai dizer então, aquele que não odeia a iluminação, o apego e a ilusão quando estão presentes, nem os deseja quando desaparecem, que não se abala nem se perturba com quaisquer das reações das qualidades materiais, permanecendo neutro e transcendental, sabendo que os modos é que são ativos, que está situado no eu e que tem o mesmo comportamento diante da felicidade e do sofrimento, que olha para um punhado de terra, uma pedra e um pedaço de ouro com a mesma visão, que é igual para o desejável e o indesejável, que é estável, igual no louvor e na repreensão, honra e desonra, que dá o mesmo tratamento tanto ao amigo quanto ao inimigo, e que renunciou a todas as atividades materiais. Disse que esta pessoa transcendeu os modos da natureza. Portanto, estas são as características de um sábio. Vamos analisar pedaço por pedaço, pois esse mantra, este verso, é fundamental. Aquele que não odeia a consciência, aquele que não odeia o processo de tornarmos conscientes de Deus. O que significa isso? Qual é esse processo? Esse processo é Bhakti. Esse processo é a flor do conhecimento védico. O objetivo mais elevado da vida humana é realizar Deus e entrar em relação com este Deus através de amor puro, através de ações dedicadas cotidianamente ao prazer de Deus. A alma transcende o nível do próprio prazer, a alma transcende o nível do conhecimento com fim em si mesmo e alcança Bhakti, e alcança Bhakti Yoga, o processo, o exercício da devoção a Deus, quando ela age para o prazer de Krishna. E assim ela vai receber conhecimento perfeito e o néctar da felicidade constante na matéria. Ela não vai mais buscar a felicidade, ela não vai mais buscar o conhecimento independente de Deus. E ela vai agir para satisfazer a suprema personalidade do Absoluto e assim obter tudo aquilo que ela já deixou para trás. Não é perseguindo objetivos materiais que o homem se realiza. O homem se realiza perseguindo a ideia de que ele pode dar prazer à fonte da vida. Deus pode se contentar, se sentir feliz, se satisfazer com o comportamento de uma entidade viva em relação ao seu nível de consciência. Isso é o que abre todas as outras bênçãos. É por isso que nós não encontramos felicidade ao realizar desejos materiais. A felicidade é transitória, passageira. Hoje você está contente, amanhã o mesmo prêmio lhe faz sentir competição em relação a outras pessoas que têm prêmios superiores àquele. Então, não tem fim essa busca quando ela não focaliza o absoluto no outro lado da reta, da linha reta que parte do nosso coração e chega em Krishna. Muito bem. Então, há pessoas que odeiam esse processo, pois quando ouvem falar de Bhakti, elas rejeitam Bhakti, consciente ou inconscientemente. Pessoas que não odeiam o apego e a ilusão quando eles estão presentes. Então, no momento em que nós, oscilando no nosso percurso de Bhakti, não nos torturamos em relação à nossa ilusão material, quando nós caímos em ilusão, mas nós simplesmente reconhecemos tais ilusões e as afastamos de uma maneira consciente, sem nenhuma aversão, digamos assim, infantil. Muitas vezes, na lida do cotidiano, ao conversar com outros devotos que
tentam também controlar os sentidos, nós notamos que há pessoas que dizem, eu errei, por exemplo, eu levantei a voz, e se martirizam. Eu nunca vou conseguir parar de gritar, eu nunca vou conseguir parar de fazer isso, realmente eu não vou mais abrir minha boca, eu vou ficar em silêncio numa masmorra para sempre, não me procurem, me joguem um pedaço de pão que tenha sido oferecido a Krishna e me deixem lá. Não é? Isso na verdade, uma forma de apego e ilusão, né? De ódio ao apego, de ódio à ilusão. A pessoa está, na verdade, agindo como uma criança em relação às próprias falhas. Ela não está se tornando consciente. Mais uma vez, eu passei pelo sinal, eu avancei o sinal vermelho. Então eu vou meditar, eu vou orar, eu vou me purificar e vou prestar muita atenção. Não é? A pessoa diz, ela imagina um nível de polícia, na qual ela é o preso, o bandido. Essa é a ideia da culpa negativa. Essa sim é uma culpa infantil. A ideia de autotortura porque nós erramos, mas isso nos impede de nos corrigirmos. Quando você cai em prostração no chão se auto-chicoteando, você não vai ter mais energia para você se corrigir. Porque esse processo é dolorido e cansativo. Você vai ser o algoz de si mesmo. Não. Uma parte da consciência pode interpretar a parte de um advogado de acusação e dizer, sim, você errou com isto e com aquilo. Mas ainda há questões positivas dentro do seu conhecimento, dentro da sua percepção. O que significa isso? Nós temos que aprender a não odiar o apego à ilusão quando ele se manifesta. Nós temos que inteligentemente afastá-los de maneira adulta e consciente, e não numa cena de autotortura digna das viúvas napolitanas. Né? Não é arranhando o rosto e se jogando no chão que nós vamos aprender a controlar os sentidos, mas nos tornando adultos, vigilantes e sábios. Nem tal pessoa, né, os deseja quando desaparecem. Então a pessoa não vai sentir falta do apego e da ilusão quando eles não se manifestam. Ela não vai se abalar e nem se perturbar com qualquer reação das qualidades materiais, ou seja, quando as qualidades materiais se manifestam e ela escapa de seus lábios uma frase de ira, ela não vai se perturbar de maneira extraordinária, pois ela sabe que ainda ela está contaminada por algum aspecto. Ela não vai, mais uma vez, perder o prumo espiritual por conta de um erro. Permanecendo neutro e transcendental, sabendo que os modos é que estão ativos. Então, quando eu cometo um erro, quem está cometendo o erro? São as energias da ignorância que estão tomando minhas emoções, minhas ações e se manifestando através dos meus atos. Portanto, eu preciso observar isso. A literatura védica, eu já disse na aula passada, afirma que o conhecimento sobre as gunas é o assunto dos Vedas. Ou seja, entender que essas energias podem nos levar para longe de Deus, ou nos levar em direção a acúmulo de bens desnecessários e etc, etc. Isso é um assunto fundamental. Nós precisamos compreender que tais energias nos penetram e nos manipulam como fantoches. Literalmente está explicado isso. Há um mantra do Srimad Bhagavatam no qual Krishna diz, assim como o homem comum é escravizado pela radiação das estrelas, eu me torno escravo do meu devoto puro. Aquele que alcança a santidade e a perfeição provoca no absoluto um sentimento de servidão total. Este verso é bastante famoso e extremamente impressionante. Deus se torna servo do seu servo perfeito. Porém, a outra parte do verso explica um mecanismo de escravidão do homem em relação às emanações das estrelas. É assim que o karma funciona, como nós já explicamos nas aulas passadas. Peço àqueles que estão entrando hoje no curso que requisitem aqui no grupo do Bhagavad Gita Class os links para as aulas que já aconteceram, para que eles possam
compreender de maneira mais profunda o que está sendo explicado aqui. Muito bem. Permanecendo neutro e transcendental, sabendo que os modos é que estão ativos. Tal pessoa está situada no eu e tem o mesmo comportamento diante da felicidade e do sofrimento. O que significa isso? Tal pessoa não vai abalar o seu serviço amoroso a Deus. É claro que pode haver um momento em que há uma certa desarmonia na realidade material. Isso não significa que diante da morte de alguém muito querido, tal pessoa não note uma diferença. Mas ele não vai também, nesse mesmo caso, se jogar nas masmorras da vida, cair em extrema depressão ou inatividade por conta de algum sofrimento inerente aos aspectos vitais. De maneira mais neutra possível e transcendental, nós devemos entender a felicidade e o sofrimento como quem entende o calor e o frio. São manifestações materiais. A felicidade material não é a felicidade espiritual. Por mais que ela seja doce, por mais que seja prazeroso estar entre amigos num lindo jardim, abraçando pequenas crianças que são sobrinhos ou netos ou filhos, não é? Ouvindo lindos violinos tocando música numa atmosfera de primavera e com chuvas de pétalas caindo das árvores. Tudo isso, sim, é muito bonito, mas é material, é felicidade material e ainda não pode ser considerada comparável à felicidade transcendental. Mesmo o sofrimento é um aspecto temporário e relativo. Aquele que olha para um punhado de terra, uma pedra e um pedaço de ouro com a mesma visão. O que tal pessoa está vendo? Não é possível imaginarmos que tal pessoa esteja literalmente dizendo que um torrão de terra valha no mercado o mesmo que vale o ouro. Krishna está, na verdade, falando de um aspecto muito profundo. Ele está dizendo, uma pessoa autorrealizada conhece a manifestação dos átomos descrita nos Vedas. Ele sabe que tudo é feito de partículas sonoras e que todos os átomos são manifestados pelo Paramatma, ou seja, por uma expansão de Deus que está presente dentro de cada minúscula partícula da realidade material, como foi explicado em detalhes na aula de quarta-feira, esta última quarta-feira, no curso A Cultura Indiana e a Ciência da Autorrealização, aqui no Facebook. Quem puder e quiser pode assistir essa aula, que é vivamente indicada para compreendermos a formação dos átomos e das moléculas segundo os Vedas. Ou seja, uma pessoa que olha para qualquer objeto e percebe que Krishna está manifestando a realidade material. Portanto, a terra é manifestada por Krishna, o ouro é manifestado por Krishna, um pedaço de pedra é manifestado por Krishna. Não há como termos uma relação exclusivamente material com tais objetos, pois a mente, a inteligência do Bhakta, do devoto, do yogi perfeito, tem consciência de que Deus está manifestando todos os objetos. Inclusive o lixo, inclusive o plástico, inclusive o lixo e o plástico. Isso não significa que o lixo e o plástico sejam puros do ponto de vista material, mas eles são transformações das leis que Deus manifesta dentro da matéria, tais como a entropia, não é? Tudo no universo vai de uma forma mais organizada a uma forma menos organizada. Portanto, a fruta de hoje pode se transformar num dejeto de depois de amanhã, que possui inclusive mau cheiro. Não é? Há uma lei dentro da matéria e é o próprio Deus que está organizando esta lei. Esta lei também faz parte da misericórdia divina, pois ela é a mesma lei que envelhece os nossos rostos diante do espelho, nos lembrando, como uma ampulheta, que o nosso tempo deve ser usado para compreender Krishna e não para colecionarmos felicidade material ou aventuras ligadas à paixão e a desejos. O rosto que rui na frente do espelho é uma forma da misericórdia de Deus, nos dizendo quanto tempo lhe resta para chegar até mim nesta vida.
aquele que é igual para o desejável e o indesejável, que é estável, igual no louvor e na repreensão. Ou seja, alguém que quando é aplaudido não se sente raptar pelo aplauso, e alguém que quando é repreendido não se sente humilhar por uma comparação, por uma repreensão qualquer. Por que é necessário chegarmos a este nível? Porque a inteligência, até mesmo a transmissão do conhecimento védico vem de Krishna. Como é que alguém pode imaginar que é inteligente pessoalmente se Deus possui a inteligência absoluta? Se alguém entende que Deus existe, que Ele é a pessoa, o oceano da inteligência infinita, na forma de uma personalidade espiritual, como é que tal pessoa pode imaginar que a sua inteligência seja independente da inteligência de Deus? Como é que ela pode aceitar um louvor de maneira pessoal, individual, exclusiva, relativa a si mesma? É impossível. Você deve, quando ouvir um elogio, saber que você partilha de alguns aspectos, de algumas bênçãos relativas à inteligência do próprio Absoluto. E, portanto, o elogio não pode ser direcionado exclusivamente a você. Você é um meio através do qual Deus está agindo dentro da matéria. Mesmo assim, da mesma maneira, devemos compreender que quando somos corrigidos, nós devemos manter a nossa estabilidade, manter a nossa capacidade de aprender. Se aquele que é corrigido se irrita, se aquele que é repreendido se ofende, como é que ele pode crescer diante da correção? Se todas as vezes que uma pessoa se sente criticada, ela se fecha, se irrita, grita, bate portas, como é que ela terá chances de evoluir do ponto de vista do seu comportamento? Isso não significa que todas as críticas que nós ouvimos sejam perfeitas. Nós temos que desenvolver o nosso termômetro interno e aprender a avaliar de maneira correta aqueles que estão nos corrigindo. Quem é que pode me corrigir? Que experiências tem tal pessoa para que ela me corrija? Qual é o nível de conhecimento que tal pessoa tem para que ela possa me ajudar a avançar? De quem eu devo ouvir correções, de quem eu não preciso ainda, ou mais, ouvir correções? Isso é fundamental discernir com cuidado e humildade. E que essas palavras façam parte da meditação de vocês. Se eu for abrir esses aspectos agora, nós não terminamos de explicar este verso. Muito bem. Então, para terminar, aquele que é estável na honra e na desonra, que dá o mesmo tratamento tanto ao amigo quanto ao inimigo, ou seja, aquele que é capaz de distribuir conhecimento védico para os simpáticos, para os antipáticos, para aqueles que o ofendem e para aqueles que o louvam, aquele que consegue realmente ser caridoso independentemente do comportamento do outro. Eu distribuo sanduíches na rua para os pobres, mas há pessoas que são grosseiras e eu não dou para eles. Há pessoas que não estão simpáticas e eu não convido eles para vir à minha casa ouvir sobre os Vedas. Claro, se há um impedimento da transmissão da misericórdia, porque tal pessoa se comportaria de maneira inadequada ou criaria desequilíbrios num grupo, talvez isso deva ser considerado. Porém, o gosto pessoal, um sábio não vai se manifestar na realidade em relação à sua capacidade de distribuir o conhecimento original simplesmente por conta da sua simpatia ou antipatia. É necessário servir de maneira profunda, independentemente de quem está sendo servido, caso tal pessoa não cause distúrbios na recepção do conhecimento dos demais. Krishna afirma: aquele que renunciou a todas as atividades materiais dele disse que transcendeu os modos da natureza. Então, com isso, nós vamos terminar a aula de hoje. É necessário comentarmos isso, na verdade, não significa esta frase que nós devemos parar de agir. Arjuna vai perguntar daqui a pouco, mas você disse que nós temos que renunciar às atividades materiais. Atividade material, neste caso, significa atividade egoísta, atividade da luxúria, ou seja, atividade que não contempla a consciência de que Deus existe
no coração do homem enquanto ele age. Nós já explicamos isso várias vezes nas aulas passadas. Vamos voltar a explicar este aspecto de maneira mais profunda na aula que vem. Com isso, agradeço a paciência de todos vocês, a confiança que vocês depositam aqui no grupo Ciência Milenar Indiana. Convido vocês e também a ouvir a aula de quarta-feira e continuar estudando conosco no grupo. Aqueles que não têm o Bhagavad Gita podem falar com a Maria Helena. Ela é uma facilitadora de livros que nos ajuda a distribuir esse conhecimento transcendental. Meu agradecimento mais profundo vai aos grandes Vaishnavas, aos grandes mestres da tradição védica que distribuem o conhecimento impecável e perfeito em relação a Deus e em relação à existência. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shrivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Gaura Premanande Haribol. Até as próximas aulas. Mais uma vez, muito obrigado.